E aí, Resistência, tudo bem? Aqui é o Rogue, trazendo mais um vídeo falando sobre a animação de Chaotic. Eu havia feito um vídeo falando sobre algumas cartas que foram representadas de forma bem fiel no desenho, mas nem todas as cartas foram bem representadas. Muitos efeitos tiveram que ser alterados, modificados ou aumentados pelo bem do entretenimento, do roteiro, de todo o espetáculo que tem que ser construído, apesar do desenho ser feito para vender cartinha. Então, no vídeo de hoje, vou trazer aqui algumas cartas que têm um efeito totalmente diferente do que existe no card game. Começando pela que havia já mencionado no vídeo anterior, o treco de troca. No episódio 8 da primeira temporada, o Clay, que é o cara chato que perturbava a galera, usa um combo do Magmon com o treco de troca, que ele sempre teletransportava para o tanque de lava. E não só nesse episódio, mas em outros episódios que o treco de troca acaba aparecendo, ele possui um efeito desse tipo, de poder mudar o local. Até alguns momentos ele muda mais de uma vez durante o jogo, ou constantemente. E quem conhece o card game sabe que o treco de troca, que no card game é o Flux Bubble, ele não tem um efeito de mudar de local. O efeito dele é, ao início do combate, você pode olhar as duas cartas do topo do seu baralho de locais, colocar uma delas no topo e a outra colocar no fundo desse baralho. É um equipamento, desde a primeira coleção, um equipamento bem clássico. Ele tem um efeito, uma habilidade que se relaciona com o baralho de locais, com os locais, mas ele não possui um efeito de mudar de local instantaneamente, como foi feito no desenho. Um equipamento que possui esse efeito é o Telebracers, e é um equipamento que apareceu no desenho, só que apenas na segunda temporada. E ele sim tem um efeito de mudar de local. Ele faz isso quando é revelado. O treco de troca, apesar de ser um equipamento que se relaciona com locais, ele não pode mudar de local, como foi feito no desenho, de forma apenas pelo bem do show, como é usado em muitos episódios. Mais uma carta que é bem diferente do desenho e do card game é a própria Cidade Kiro. Esse local ele é bem recorrente, já que o protagonista ele é um jogador da tribo Overworld, do Outro Mundo, e Cidade Kiro é a capital do Outro Mundo. Então essa carta ela está presente tanto no deck e em muitos episódios ele vai para Perim, para a capital do Overworld, e vai para a Cidade Kiro, fazer scans, conversar com o Maxor, enfim. Mas o episódio em questão seria o episódio 25 da primeira temporada, quando o Tom tem o jogo contra o Codemaster Krillin. No clímax do jogo, na última luta, o Tom estava com o Maxor e o Maxor dele havia sido trazido de volta à vida com um Mildic e ele não possuía nenhum Mildic Counter. E aí, o último local é Cidade Quiro, e passeando para um local específico em Cidade Quiro, o Maxor dele consegue ganhar um Mildic Counter, um contador de um Milgician que havia nesse local, e assim ele consegue usar o último Mildic que faz ele ganhar o jogo. Então seria, de certa forma, que o local deu a ele um contador de Mildic. E quem conhece o jogo de Chaotic, conhece essa carta bem clássica, que também é da primeira coleção, que é Dawn of Perrin, sabe que Cidade Kiro não tem esse efeito. Ela tem um efeito que beneficia as criaturas do Overworld, mas apenas com 10 de energia. Não existe nenhuma menção a contadores, Mildic Counters, como outras cartas que podem dar esse tipo de contador para algumas criaturas. Então, foi um efeito apenas adicionado pelo bem do roteiro, para que ele pudesse vencer o jogo no final, mas não tem correspondência nenhuma com o card game. E agora um Mildic, que foi retratado no desenho e que tem um efeito bem diferente do card game, é Interlúdio da Consequência. Esse é um Mildic que foi escaneado no penúltimo episódio da primeira temporada e foi utilizado numa partida no último episódio. Esse Mildic foi utilizado pelo Cass, dando o alvo no Najarin do Tom, porque o último episódio é um jogo entre o Tom e o Cass. E ao utilizar esse Mildic dando o alvo no Najarin, ele simplesmente perde o controle dos seus ataques. Tem a imagem aqui que mostra ele com os membros meio elásticos, como se ele não tivesse conseguindo utilizar os ataques direito. E segundo o Cass, interlúdio da consequência bagunça os ataques da criatura. Seria como se fosse no card game
como se a criatura do Tom estivesse jogando os ataques aleatórios, jogando em random. E apesar de haver algumas cartas do jogo que podem realmente fazer isso, fazer uma criatura jogar ataques de forma aleatória, Interlúdio da Consequência não faz isso. Ele é um Mythic genérico que possui o efeito de embaralhar o baralho de ataques ou o baralho de locais do jogador que você escolher. Então, o que ele poderia fazer para bagunçar os ataques seria, se o jogador colocou uma carta específica no topo, o baralho foi embaralhado e assim essa carta não está mais no topo. Não existe nenhuma menção de poder fazer a criatura jogar os ataques de forma aleatória, como algumas cartas do jogo podem fazer. Foi apenas um efeito para o programa, para funcionar de alguma forma. Um outro Mildic que possui um efeito bem diferente do card game é o Decomposição. Esse é um build que foi jogado lá no episódio 7, acredito, da primeira temporada, onde o Lord Van Blut, ele usa esse Mildic dando alvo no Maxor, e aí existem uns dois ou três episódios da primeira temporada que são baseados nisso. Porque depois de ser alvo desse Mildic, o Maxor, que foi escaneado pelo Tom, quando ele enfrenta uma criatura, ele observa a criatura toda distorcida, como se fosse um monstro, e o Maxor de Perim também estava com esse mesmo problema, tendo medo de tudo. E aí o que aconteceu também foi que as disciplinas dele foram bem reduzidas. O Maxor, que é uma criatura que possui quase 100 de coragem, estava com coragem quase 5. Seria o mais baixo possível, por isso estava tão assustado. Foi como se o Mildic, como o próprio desenho diz, ele estava drenando as disciplinas do Maxor e guardando elas em um local, em uma orbe específica. E seria como se fosse um Exaust, que é uma disciplina, que é uma habilidade, perdão, que foi adicionada bem depois no jogo. E quem conhece decomposição sabe que ele não faz isso. Ele possui um efeito que se relaciona com disciplinas também, de certa forma mais com os stat check das disciplinas. Então, uma criatura que foi alvo desse build, que ele vai falhar nos stats de coragem, poder, velocidade e sabedoria. Não existe bem drenar disciplinas ou reduzir as disciplinas em específico, como acontece na habilidade de Exaust. E agora uma criatura que foi bem mal representada no desenho, e até mesmo o conceito de criatura foi mal representado, é a criatura Shield, que é uma criatura que aparece em um episódio em que o Peyton e o Cass estão fazendo uma disputa, eles vão para Perim escanear criaturas, e aí com esses scans eles voltam para batalhar, e o Cass, em um desses momentos, ele escaneia o Shield. E aí, ao montar o baralho, ele percebe que o Shield ele pode ser jogado tanto como uma carta de criatura, quanto como uma carta de equipamento. E assim ele equipa o Hearing dele ao Shield, de forma que uma criatura foi equipada com uma outra criatura. E, bom, isso não existe no Chaotic. No Chaotic, cartas de criaturas são cartas de criatura, cartas de equipamento são cartas de equipamento. Não existe uma carta que desempenha duas funções, sejam elas criatura, equipamento, Mildic, ataque, enfim. No Chaotic não existe essa possibilidade. O Shield até que tem uma certa habilidade que dá suporte a criaturas. Ao sofrer 10 de dano, a criatura alvo vai ganhar 10 de energia, até o fim do turno, no caso. É uma habilidade que dá suporte, que protege uma criatura, aumenta a energia dela, mas não tem a ver com agir como um equipamento. E nem tem nenhum tipo de efeito que se relaciona com equipamentos. Um mérito aqui do desenho é que ele retratou bem todas as disciplinas médias do Shield. Coragem, poder, sabedoria e velocidade são as mesmas. E uma carta clássica que também foi mal representada no desenho foi as geleiras, que é o Glacier Plains, para quem joga o jogo de Chaotic. Essa carta foi o primeiro local do jogo, está desde o primeiro episódio, só que ela não havia um efeito específico, ou não havia um efeito mencionado durante os episódios. Somente no episódio 18 da primeira temporada, que é o episódio do Armageddon, que eu já falei sobre ele aqui, ela é mencionado um certo efeito para isso. Era preciso derrotar o Rotom, que utilizava o Armageddon, e aí parte da estratégia consistia em que ele batalhasse nas geleiras, porque, de acordo com eles, a carta das geleiras pode enfraquecer alguns ataques de criatura. E, bom,
a carta das geleiras está aqui e o efeito dela diz: os Mildics do Underworld, do submundo, eles custam um Mildic a mais para ser jogados. É um efeito que afeta os Mildics do submundo, não tem nada relacionado com reduzir ataques e não tem nada relacionado com os ataques em si. Para o roteiro desse episódio, era preciso haver uma carta que enfraquecesse o Armageddon, e como não havia uma carta específica para enfraquecer esse ataque, eles criaram esse efeito para as geleiras. Não tem correspondência nenhuma com o card game. E agora falando não só sobre uma carta que foi mal representada, mas também uma habilidade inteira que foi mal representada, estamos falando da Hive, da colônia dos Daemons. No episódio 7 da primeira temporada, o Tom estava batalhando com os Daemons. Esse episódio meio que serve como uma introdução para essa tribo que estava meio apagada até o momento. E em um momento ele tem uma batalha contra o Lad, que é uma criatura mandíbula, que é esse da imagem mais abaixo. Em um momento da batalha, o Lad ele ativa o efeito que é o poder de multidão, que para mim é uma tradução bem zoada do Hive, mas ao ativar essa habilidade, ele sacrifica uma outra criatura, que no caso seria o Junda, e aí então ele consegue recuperar quase que toda a energia, quase que toda a vida que ele possuía no momento. E aí foi dito que esse era o poder dos Daemons, o Peyton faz um certo comentário sobre isso. E por onde eu começo? Bom, o poder do Hive não tem nada a ver com isso. Hive, na maioria dos casos, pelo menos nas primeiras cartas, como esse episódio retrata, é uma habilidade que se fortalece com as criaturas em campo. Ela não envolve sacrificar uma criatura para melhorar o poder de outra. Fora que a carta do Lad nem possui habilidade. O Lad é uma criatura comum, ele possui só um texto qualquer, não possui nenhum tipo de habilidade, muito menos a habilidade Hive. O próprio Junda, que foi sacrificado para essa habilidade, também não possui efeito de Hive. Então não teria lógica nenhuma. A habilidade foi mal representada, as cartas que usam foram mal representadas, e acaba sendo até um desserviço, porque o efeito de Hive é bem difícil de entender. Daemons são uma tribo um pouco mais difícil de se jogar, e o desenho acabou explicando isso bem errado, meio que só para o roteiro. Tem diversos furos de roteiro que envolvem essa tribo em alguns episódios. E, bom, pessoal, se você quer deixar algum comentário sobre alguma outra carta que foi bem mal representada no desenho, fica à vontade. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha. Vou trazer vídeo sobre a animação também, que é interessante para quem gosta. Uma dose de nostalgia é muito bom. E é isso aí, pessoal. Conto com seu apoio e até a próxima.